Oi, pessoal, tudo bem? Essa é a nossa primeira aula do curso de Cálculo 1. Nessa aula a gente vai falar sobre o conceito de limite. Então, para começar, vamos ver a ideia intuitiva do que seja um limite. Intuitivamente, a expressão limite de f de x quando x tende a p igual a L significa que, para valores de x cada vez mais próximos de p, f de x fica cada vez mais perto de L. Ok, pessoal? Então, esse símbolozinho aqui a gente vai usar bastante. A leitura é limite de f de x, limite da função f de x, né, quando x tende a p, é igual a L. Bom, ele está dizendo o seguinte, se a gente for pegando valores de x cada vez mais próximos de p, os valores da função, as imagens aqui do x, né, vão se tornar cada vez mais próximos de L, cada vez mais próximas de L. O f de x vai se aproximar de L quando o x se aproxima de p. Pessoal, a gente pode começar vendo aí um primeiro exemplo para entender melhor essa ideia, né? Entender melhor essa ideia de limite com um caso concreto. Então eu quero saber quanto que vale o limite de 2x mais 3, 2x mais 3 é a minha função, quanto que é o limite dessa função quando x tende a 1, quando x se aproxima de 1. Bom, vamos lá, né? A gente pode começar aqui montando uma tabelinha, pegando para x valores próximos de 1 e observando o que acontece com f de x. Então, vamos lá. Vejamos o que acontece quando x se aproxima de 1, mas mantendo-se sempre maior do que 1. A gente diz, né, que x se aproxima de 1 pela direita quando isso acontece. Quando x ele vai se aproximando de 1, mas ele é sempre maior do que 1. A gente nota aqui por essa tabela, né, que os valores, à medida que os valores de x vão se aproximando de 1, os valores de f de x vão se aproximando aparentemente de 5, né? Os valores de f de x aqui são 5,2, depois 5,02, 5,002, 5,0002 e assim por diante. Existe um erro, né? O f de x não é exatamente 5. Existe um erro, quer dizer, existe uma diferença entre o valor de f de x e o 5. Mas essa diferença parece que vai ficando cada vez menor à medida que a gente vai adicionando mais linhas a essa tabela. Ok? Bom, pessoal, mas a gente só viu o que acontece quando o x se aproxima de 1 pela direita. Será que a situação muda quando o x se aproxima de 1 pela esquerda? Vamos lá, vamos dar uma olhadinha aí na próxima tabela. Então, vejamos o que acontece quando o x se aproxima de 1, mas mantendo-se sempre menor do que 1. Tá? Quando isso acontece, dizemos que x aproxima-se de 1 pela esquerda. Então, os valores de x vão se aproximando de 1, 0,9, 0,99, 0,999 e assim por diante, mas permanecendo sempre menor do que 1. Observa que nesses casos o f de x também se aproxima de 5, né? Ainda com um erro, né? Na primeira linha aqui o erro é de 0,2, na segunda linha o erro é de 0,02, na terceira linha de 0,002 e assim por diante. A gente nota que esse erro, né, essa diferença, vai se tornando cada vez menor, tá certo? Bom, então juntando as ideias da primeira tabela e da segunda tabela, aparentemente, né, parece, né, que a gente pode concluir que o limite de 2x mais 3, quando x tende a 1, é igual a 5. Ok? As tabelas, né, sugerem isso para a gente, que o valor de f de x se aproxima de 5. Mas será que isso é verdade mesmo? Né? Quem garante que o limite é exatamente 5? Então essas duas tabelas que a gente viu, elas podem convencer muita gente, né? Aliás, eu acredito que elas devem convencer a maior parte das pessoas, né? A maioria das pessoas vai concordar que o limite realmente aí é 5. Só que matemáticos, a gente sabe, matemáticos são pessoas muito desconfiadas. Né? Matemático não acredita em nada, a menos que você exiba uma prova, né? A menos que você exiba uma demonstração. Então, no próximo slide, a gente vai ver como que a gente pode atacar esse problema de um modo mais preciso, de um modo mais matemático, provando que, de fato, esse limite é igual a 5. Então, pessoal, a gente já não vai mais poder ficar com aquela nossa definição, entre aspas, né, de limite, aquela definição intuitiva. Né? Deixa eu voltar aqui no primeiro slide para mostrar para vocês. Olha só, eu dizia que o limite significa que para valores de x cada vez mais próximos de p, o que significa isso, né? Cada vez mais próximo de p? É próximo quanto, né? Quer dizer que a diferença é menor do que 0,1, é menor do que 0,01, é menor... O que é próximo, né?
de repente alguém pode considerar que se a diferença for menor do que 10 elevado a menos 10 é próximo, né? Outra pessoa vai dizer que não, 10 elevado a menos 10 ainda é um número muito grande. Para ser próximo tem que ser menor, a distância tem que ser menor do que 10 elevado a menos 100, 10 elevado a menos 1000. Enfim, isso fica muito subjetivo, né? Dizer mais próximo, mais perto, fica muito dependente do julgamento de cada um. E aqui em matemática a gente tem que deixar tudo amarrado, né? A gente não pode deixar nada dependendo de uma interpretação subjetiva. Então, pessoal, a gente define assim, a expressão limite de f de x quando x tende a p é igual a L é equivalente a dizer o seguinte, que para cada epsilon positivo, epsilon é um número real, fixo, existe um delta positivo, tá? Delta também é um número real fixo, tal que se o módulo de x menos p está entre 0 e delta, isso implica que o módulo de f de x menos L é menor do que o epsilon. Bom, vamos traduzir o que essa expressão está dizendo, né? Está dizendo o seguinte, se a gente pegar x tão próximo de p, tal que a diferença entre eles seja algum valor entre 0 e delta, isso vai implicar para a gente que a diferença entre f de x e L, a distância entre f de x e L, vai ser menor do que um epsilon dado. Bom, pessoal, quando eu mostrei a tabelinha para vocês, eu falei de erro, né? Eu falei, esse número é igual, ele é aproximadamente 5 com erro de 0,002, alguma coisa assim, né? Esse epsilon aqui está medindo o erro. Esse epsilon ele é o grau, né, de desconfiança da pessoa que está querendo refutar o que você diz. Então você diz assim, você faz uma afirmação, o limite de f de x quando x tende a p é igual a L, ponto. Tá? E aí a pessoa vai dizer assim, mas se eu escolher um epsilon qualquer, você me garante que esse f de x, a distância entre esse f de x e esse L é menor do que esse epsilon que eu pensei? E aí você vai dizer assim, eu garanto porque se você me der um epsilon, eu te dou um delta, que satisfaz essa hipótese, né? Satisfaz aqui esse primeiro termo, e isso implica que a diferença entre o f de x e o limite que eu estou falando é menor do que o epsilon que você pensou. Tá certo? Deixa eu voltar aqui na tabelinha, né? A gente parou quando a diferença entre um número e 5 era 0,0002. Mas, de repente, esse número é muito grande para alguém, né? Alguém vai falar assim, não, eu quero saber com um epsilon com um erro ainda menor, né? Será que você consegue encontrar um valor de x tal que o f de x seja mais próximo do L, né? Seja mais próximo do 5 do que esse valor que eu te dei? Então, essa é mais ou menos a ideia. Bom, pessoal, como é que a gente prova, como é que a gente demonstra, então, usando essa ideia formal? A gente vai fazer o seguinte, a gente vai partir, deixa eu voltar aqui na definição, a gente vai trocar aqui o P por 1, né, porque o x está tendendo a 1, e a gente vai trocar aqui o f de x e o L pelas particularidades aqui da nossa questão, né? O f de x é 2x mais 3 e o L é 5. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai partir, né, dessa expressão, o módulo de x menos 1 está entre 0 e delta, e a gente quer provar que isso implica que a diferença positiva entre f de x e L é menor do que epsilon. A gente quer chegar nessa expressão. Então vamos lá, como é que a gente desenvolve? Né? Observa que f de x é 2x mais 3. Observa que L é 5. Então fazendo essa diferença, 3 menos 5 vai dar menos 2, então ficou 2x menos 2. Eu posso colocar o 2 em evidência, 2 é uma constante positiva, então ela consegue escapar aqui do módulo, e vai ficar 2 que multiplica o módulo de x menos 1, tá bom? Pessoal, a gente quer que essa expressão seja menor do que epsilon, né? Se a gente supõe que essa primeira expressão que eu estou sublinhando aqui, ela é verdadeira, que o módulo de x menos 1 está entre 0 e delta, né? Que o módulo de x menos 1 é menor do que delta, a gente vai poder fazer o seguinte, multiplicar por 2 dos dois lados e dizer que 2 vezes o módulo de x menos 1 é menor do que 2 delta, tá bom? Então eu posso garantir que essa expressão que a gente encontrou
a partir aqui do módulo de fx menos L, essa expressão é menor do que 2δ. Então, se eu quero que a expressão, se eu sei que a expressão é menor do que 2δ e eu quero que ela seja menor do que epsilon, basta né, que eu pegue aqui o delta igual a epsilon sobre 2. Né? Basta eu passar esse 2 dividindo e dizer que o delta é igual a epsilon sobre 2. E aí sim, né? E aí sim a gente vê que tudo funciona. Se a gente olhar aqui para o... Deixa eu voltar aqui para a nossa tabelinha. Era mais ou menos o que a gente estava fazendo mesmo. Né? Se alguém te dá o epsilon 0,2, você vai pegar o delta, que é metade disso. O delta, deixa eu voltar aqui, a gente descobriu, né, que a gente precisa pegar o delta igual a epsilon sobre 2. Então, se alguém te dá o epsilon 0,2, você divide isso por 2 e você tem o delta. Então, 0,2 dividido por 2 é 0,1. 0,1 é o delta. Então, se a distância entre o x e 1 for menor do que delta, for menor do que 0,1, a distância entre o f de x e o L vai ser menor do que epsilon, vai ser menor do que 0,2. E assim para todo epsilon, né? Para todo epsilon que você tiver, você sempre consegue encontrar um delta. No caso, a gente demonstrou que o delta é simplesmente metade desse epsilon. A gente sempre consegue encontrar um delta tal que a expressão, né, ela é verdadeira, né? Tal que a distância, essa diferença positiva é menor do que o epsilon. Tá bom? Então, a gente conseguiu mostrar de maneira formal que o f de x fica tão próximo de L quanto a gente quiser. Né? Basta, para isso, a gente tomar valores de delta que sejam convenientes. Pessoal, para encerrar, né, comentar com vocês 3 observações. A primeira observação é: o limite nem sempre existe. Tá? Nesse caso, a gente calculou um limite, a gente chegou num número, a gente mostrou, né? Primeiro a gente intuiu que esse limite existia, depois a gente provou que esse limite de fato existe, mas isso nem sempre vai acontecer. Dependendo da situação, em algumas situações o limite não vai existir. Agora, quando o limite existir, ele vai ser único. Né? Você nunca vai ter uma função com 2 limites distintos. Né? Você nunca vai ter um limite se aproximando de 2 valores distintos. Segunda observação: para calcular o limite de f de x quando x tende a p, não é necessário que o p pertença ao domínio da função. A gente vai ver mais para frente que, na verdade, essas são situações até mais interessantes, quando a gente quer saber o que acontece com f de x quando x se aproxima de p, sendo que p não pertence ao domínio da função. E a terceira observação: limite de f de x quando x tende a p é igual a f... quando limite de f de x quando x tende a p é igual a f de p, a gente diz que essa função é contínua em p. Se eu voltar aqui um pouquinho, no nosso exemplo, vocês vão ver que o limite que a gente encontrou é exatamente o número que a gente obtém quando a gente substitui aqui o x por 1. Tá? Então, se eu faço 2 vezes 1 mais 3, eu tenho 5. Então, isso mostra para a gente que essa função 2x mais 3, ela é contínua no ponto x igual a 1. Tá bom? A gente vai ver aí mais para frente que, na verdade, todas as funções polinomiais são contínuas, né? Todas as funções racionais também são contínuas em todos os pontos do domínio. Função racional é uma função que a gente obtém dividindo 2 polinômios. Tá certo, pessoal? Então, é isso. A gente encerra aqui a nossa primeira aula de cálculo, né, de conceito de limite. Tchau, tchau e até a próxima.